Olá, aqui estou novamente para iniciarmos um novo módulo, que é o módulo 8, aspectos emocionais, afetivo, comportamental do estudante com deficiência intelectual. Bom, no módulo anterior, a professora Ângela, ela falou sobre a neuroplasticidade, o quanto a neuroplasticidade é importante na área da educação, tá? Mas para isso nós vamos voltar um pouquinho na neuroplasticidade para que eu possa falar sobre a emoção nesse aspecto, tá? Bom, a experiência modifica o cérebro. É muito importante utilizarmos o cérebro a nosso favor. E para isso precisamos entender um conceito importante, que é chamado neuroplasticidade, que vem a contribuir com a educação. Bom, o cérebro é um órgão que quer aprender cada vez mais e se modifica de acordo com a interação no ambiente. Tem uma psicóloga que ela costuma dizer que quando fazemos sempre as mesmas coisas, esse caminho ele se torna viciado. É como se fosse um caminho da roça, onde não cresce mais mato. Por isso só andamos por ali, tá? A Miriam Rodrigues é essa psicóloga na qual eu citei. Bom, por que nós retomamos a respeito da neuroplasticidade? E o cérebro, por quê? Por ter comprovações científicas e experimentais de que cada atividade realizada estimula novos caminhos, modificando as estruturas cerebrais, aperfeiçoando cada vez mais. Se algum componente falhar, muitas vezes o outro componente assume a sua função e reorganiza-se entre si. Então, para dialogarmos a respeito dos aspectos emocional, afetivo e comportamental do estudante com deficiência intelectual, eu vou iniciar com algumas perguntas, tá? A vocês. Bom, será que nós reconhecemos sobre os aspectos emocionais, afetivo e comportamental de nossos estudantes com deficiência? Será diferente dos demais alunos? E nós, como professores, também sabemos lidar com as nossas emoções? Bom, quando nós ministramos aula, naquele momento que nós estamos envolvidos em nossas aulas, como que é as nossas emoções? Nós conseguimos passar isso para o nosso aluno, o nosso estado emocional? Bom, assim, quando nós pensamos, nós estamos com crianças, adolescentes com deficiência, muitas vezes o que a gente observa? A gente tentar remediar algumas coisas, adiarmos, nós temos um pensamento equivocado de que os aspectos emocionais e psicológicos presentes na vida deles é diferente, E aí eu vou pegar um exemplo, de uma mãe que tem 2 filhos. Um é especial e um não é. O quanto ela, diferencia no momento das ações. Então, um pode fazer determinadas ações e o outro não, porque ele tem uma deficiência. E o que a gente percebe na escola também é assim, E aí, o que a gente vê também nisso? Que o que a criança com deficiência quer? É que ela quer ser aceita, compreendida, assim como as demais, E aí eu acho que eu já falei também para vocês de um aluno no qual a gente fez uma avaliação e o que estava mais, o que a gente observava mais pertinente é as emoções dele referente à aprendizagem.
né, o quanto ele mostrava de que ele tinha potencial, mas que os professores e até mesmo a mãe não observava isso. Bom, então muitas vezes os pais e professores, nós não percebemos que a necessidade de nossos estudantes é ser aceito, é ser compreendido em seu processo de desenvolvimento. E aí eu vou pegar uma frase da Jane Nelson, né, que é uma educadora, que ela costuma fazer essa comparação, né? O trem. Imagine um trem tentando chegar ao seu destino em apenas um trilho. Isso não é possível. O trem ele precisa de 2 trilhos. O primeiro trilho é o acadêmico e o segundo trilho é o desenvolvimento socioemocional, né? Jane Nelson, tá? Só que assim, eu particularmente eu já vejo de outra forma, né? Primeiro trilho é o desenvolvimento socioemocional e o segundo o acadêmico, tá? Bom, essa é o meu pensamento. Bom, quando uma criança tem uma deficiência, as limitações associadas a essa condição, né, que é o atraso na comunicação, dificuldade com processamento de informações e outros, pode levar a níveis ainda maiores de desconforto. Os próprios estudantes, muitas vezes, sinalizam esse desconforto, falando de sua autoestima, né, das suas necessidades, ou muitas vezes se expressa por comportamentos. Eu costumo dizer que os comportamentos, eles mostram pra gente algumas coisas. Comportamentos, eles querem dizer algo que não é dito pela palavra ou pela emoção, tá? Devido à deficiência, temos o equívoco de acreditar que não sabe, não consegue ou apresenta comportamentos que muitas vezes realizamos leituras equivocadas deste momento. É como eu falei, né? O comportamento ele diz muito, mas que na verdade eles têm as mesmas necessidades de ser aceitos, amados, compreendidos e respeitados. Para isto, precisamos pensar em relação pessoal e interpessoal que ocorre entre o contexto escolar, mais exclusivamente entre nós, né, os professores e aluno. Como disse a professora Ângela no módulo anterior, né, o estudante ele não pode ser subentendido, ele necessita ser entendido. Então nós não podemos achar, né, determinadas ações que para nós e para a criança ela está querendo dizer outras coisas. Bom, então nós vamos falar sobre emoção. O que é a emoção, né? A emoção é um processo biológico administrado pelo cérebro, fundamental para a nossa adaptação e sobrevivência como espécie. É muito importante também para a qualidade da nossa comunicação, pois transmite informações que nos permite codificar melhor a mensagem. Então, assim, por que hoje, né, nós trabalhamos tanto com as questões das emoções? Né? Na área da qual eu atuo, nós trabalhamos com as emoções de forma representativa, pegando carinhas, né, com recursos pedagógicos, para que a criança possa, ou adolescente, mostra o que é a necessidade dele, o que ele está sentindo, né? Exemplos disso é o tom de voz, né? O tom de voz exacerbado nos indica que a pessoa está com raiva. Então, muitas vezes, né, o aluno vem a dizer alguma coisa e nós, enquanto professores, nós não conseguimos compreender. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu a lidar com as emoções dele, né? E aí parte nós, enquanto professor, a nossa compreensão. Desta forma, precisamos aprender sobre as emoções, que muitas vezes, através dela, apresentamos
determinados comportamentos. E aí, por que nós temos que trabalhar as emoções, né? Hoje, na BNCC fala sobre as habilidades socioemocionais, né? Trabalhar as emoções desde cedo é fundamental. É o reconhecimento das emoções que irá nos auxiliar a compreendê-las, a lidar melhor com certas situações e com aquilo que sentimos, solucionar conflitos com mais facilidade e com menos sofrimento. É o início do processo da inteligência emocional, que favorece também o aprendizado. E aí, né, como a gente está falando sobre aprendizado, cada atividade realizada estimula caminhos, modificando as estruturas cerebrais, aperfeiçoando cada vez mais. Bom, um exemplo disso eu costumo dizer que é a rotina, né? Quando nós estamos organizando a rotina, né, estamos desenvolvendo a atenção, planejamento de estratégias, comunicação e aprendizado das emoções. Bom, por que eu trago um determinado conteúdo, né? Quando eu falo das emoções? Quando eu trago um determinado conteúdo para o meu aluno, é nesse momento que eu vou perceber a manifestação dele, de que ele gosta ou não, e é através da emoção, né? Nós temos alunos que eles falam assim: mas na hora que vem a professora de matemática, ele já sabe que é matemática, e por que ele não gosta de matemática, né? Então é nesse momento que a gente já começa a perceber as reações dos nossos alunos, né? As emoções que trazem para eles. Nesse processo já podemos observar as habilidades emocionais. Quando um aluno não realiza determinada atividade ou não interessa em participar do grupo que está realizando atividades, estamos diante de um comportamento acompanhado por uma emoção, que muitas vezes nossos alunos não conseguem nomear. Então é onde eu falo que a necessidade da aprendizagem das emoções, né? Você saber nomear aquilo que você está sentindo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Muitas vezes, até nós adultos, nós temos dificuldades em nomear as nossas emoções. Então a gente tem que parar e pensar assim: o que está acontecendo, né? E aí a gente não pode, como a Ângela falou, ficar se subentendido. Nós temos que entender. Assim, as primeiras emoções é aprendido pelos familiares, né? Em vários contextos da vida. Assim, muitas vezes, a própria família apresenta dificuldade em expor ou auxiliar o filho na compreensão das emoções. Exemplo deste fato é quando os pais não compreendem o porquê do filho, que chora no momento que não consegue realizar determinadas solicitações. Então é assim, é esse envolvimento para eu compreender o que está se passando, né? Eu validar o sentimento do meu aluno, eu validar o sentimento do meu filho, tá? Após a escola, que muitas vezes é também o primeiro ambiente social dessa criança, que a criança ou adolescente é inserido. E depois a sociedade, que muitas vezes determinados comportamentos é dito ou não compreendido, né? Assim, quando falamos de emoções, no qual muitas vezes não compreendemos, se faz necessário nos aprofundarmos em relação o quanto os aspectos emocionais interferem no desenvolvimento e aprendizagem do nosso estudante. Trabalhar as competências e as habilidades sociais são processos importantes, porque é aprendido, né? A gente sabe que é aprendido. E aí eu trago a explicação, como eu havia falado, da Miriam Rodrigues, que é uma psicóloga.
Ela explica que as emoções positivas nos auxiliam a construir e ampliar nossos recursos cognitivos, físicos e sociais, porque fazem com que estejamos abertos para aprender, superando o padrão de pensamento entre lutar ou fugir, né? Gerando por emoções como raiva e medo. Então, o quanto é importante, né, nós compreendermos esse processo, para a gente entender também a questão do comportamento. O que as emoções podem vir trazer a nosso pensamento? Muitas vezes uma criança chora para conseguir o que quer. Por exemplo, exatamente porque não sabe compreender e descrever as suas emoções, não sabe expressá-la de forma mais eficaz. Então, ela dispõe de reação que conhece e acredita ser a única possível, que é a qual? A de chorar, né? Então, ela chora porque ela quer determinado objeto, por exemplo, né? Isso explica também diversos comportamentos como uma criança que passa por um processo, eu vou pegar um exemplo, uma criança que passa por um processo de luto, né, ou de conflitos em casa e passa a se comportar de maneira agitada e agressiva por não compreender o que está sentindo e não saber lidar com esses novos sentimentos, né? Então o que a gente percebe é que essa criança ela tem um determinado ação, um movimento, né? E que ela não sabe explicar e a melhor forma dela é o comportamento. E aí, professor, eu trago o papel do professor como assim importantíssimo, né? O acolhimento dos educadores propicia o surgimento de emoções positivas, de emoções mais confortáveis, de se sentir, e essas emoções fazem com que o padrão de pensamento seja mais amplo do que essa dualidade que a gente fala, né? Entre correr ou ficar, não querer ir à escola, né? E é essa relação de sentimento, né? O sentimento é um dos elementos que constitui o ser humano. Sendo assim, as competências socioemocional é o grande pilar da educação. Não é possível desenvolver habilidades cognitivas sem trabalhar as emoções e vínculos positivos no processo de aprendizagem. E aí, eu trago aqui para vocês Abraham Maslow. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Ele fala assim: somos seres humanos incompletos, que nos completamos por meio das relações que estabelecemos com as ou outras pessoas. As relações afetivas são a base da construção do conhecimento. É na interação professor e aluno que inicialmente se dá a apropriação do conhecimento. E é nessa relação entre o conhecimento, professor e aluno. O estudante pode ir deixando pistas, né, como eu falei para vocês, no caminho, pelo caminho, sinais em forma de atitude, de reações. E o educador, que observa seus alunos, atentamente apura sua percepção, conseguindo muitas vezes captar quando está acontecendo ou carece, ou precisa, né, de uma intervenção desse professor. Bom, e aí quando a gente fala, né, nessa relação entre professor, aluno, as questões emocionais, eu sempre gosto de trazer um teórico, né? E hoje eu vou falar um pouquinho de Vygotsky, né, do livro A Formação Social da Mente. E aí é interessante, gente, onde que ele coloca, né, que ele fala da zona do desenvolvimento proximal. O que é isso, né? Ele fala que o caminho do objeto até a criança e dessa até o objeto passa por outra pessoa. Por isso o conceito de aprendizagem imediata confere um papel privilegiado ao professor.
Desta forma, se paramos para observar alguns teóricos, percebemos o quanto nos sinaliza sobre essas relações interpessoal e pessoal no aprendizado, né? Então, quando a gente fala dessa zona de desenvolvimento proximal, a gente já começa a perceber, né, o quanto a relação nossa com o nosso aluno perpassa por emoções, né? Bom, e aí a criança reflete o que vive, né? Mostra pra gente o que está se passando. E aí não precisa somente ser crianças com deficiência, crianças com transtornos. Todas crianças, elas nos sinalizam as questões emocionais. Bom, gente, foi de uma forma bem rápida, tá? Mas nós nos vemos no próximo módulo. Eu quero agradecer e até mais.